Rock Till You Drop. Olá, rockers! Olá, metalheads! Olá, amigos do rock and roll! Estamos começando mais um Rock Till Drop, o programa onde a gente fala, persegue esse assunto que a gente não se cansa de falar, que é o bom e velho rock and roll. Antes de eu apresentar os meus amigos aqui que estão aqui para esse bate-papo, ainda sem boteco, mas agora já pode ter o boteco, então a gente vai ter que armar um Rock Till Drop aí no boteco também, porque é promessa isso aí, promessa é dívida. Então, antes de apresentar os meus comparsa aqui, eu queria dizer para vocês, inscrevam-se no nosso canal aí, deem os likezinhos, clique aí no sininho, né? Porque aí vocês vão ficar sabendo que a gente fizer aqui programas novos, tá bom? Então, beleza. Para fazer o Rock Till Drop, eu conto mais uma vez com a presença do meu queridíssimo amigo Gustavo Pereira, que está aqui embaixo aí. Gustavo aí tá aí, cheio de saxon aí para tudo quanto é lado. Cheio do quê? Saxon. Estou vendo saxons aí de monte. Saxon cheio? Eu não tenho a mínima ideia do que nós vamos falar, é uma surpresa. Mas é saxon cheio? Saxon, é um belo trocadilho, hein? Parabéns. E aqui, ao meu lado aqui, ó, o Eduardo Ferreira. Eduardo Ferreira, que é um outro companheiro, parceiro aí do Rock Till Drop, que conhece aí rock and roll também. E hoje nós vamos bater um papo, só que hoje vai ser um Rock Till Drop diferente. Hoje a gente não vai falar de uma banda específica, que a gente sempre fala, né? Uma banda, tal, carreira da banda, essas coisas todas. Hoje nós vamos falar de lançamentos, mas lançamentos recentes, porque o Bom e Velho lança coisa recentemente também, né? Aconteceu com a banda Saxon, aconteceu com a banda Yes, aconteceu com a banda Marillion e aconteceu com a minha queridíssima banda Status Quo. Bom, então é isso aí. Para fazer isso, cada um aqui vai escolher um disco, né? Ou, no caso do Marília, por exemplo, o Edu e o Gustavo vão opinar, porque realmente eu não ouvi o disco, né? Então vamos começar. Vamos começar pelo Yes. Quem começa aí? O Edu ouviu o Yes bem, né? Yes sou eu, né? Estou escalado. Yes é você, Edu. Pronto. Yes. Bom, então, na verdade, assim, faltou dizer que a gente vai falar de disco, de bandas que a gente já fez programas anteriores. Claro. Olha os links aí. Olha os links aqui, ó. Falando do Yes, então, no programa do Yes, eu terminei falando do relançamento do Fly From Here, né? Que ele foi regravado o vocal em 2017, 18 por aí. E então, de lá para cá, foi lançado agora um disco chama From a Page. Esse disco é de 2019. A capa dele na verdade, esse eu vou falar bem de relance, porque ele é um disco de shows, só que tem uma coisa muito interessante nele. Uma coisa que fã do Yes vai vibrar e vai ficar maluco. A gente sabe que Chris Squire faleceu em 2015, né? E, bom, então, obviamente, de lá para cá ele não gravou mais nada, mas esse From a Page, ele é um disco que tem 4 inéditas, que foram gravados entre 2008 e 2011, na época que o Oliver Wakeman estava na banda. E como no meio da gravação desse disco daquela época lá, mudou o tecladista, entrou o Geoff Downes, as músicas com o Oliver Wakeman ficaram engavetadas. São 4 músicas. E aí passou o tempo, o Chris Squire faleceu em 2015, e o Oliver Wakeman, com esse material na mão, ele falou, poxa, não dá, a gente tem que mostrar isso para os fãs. É um material de qualidade, bacana, bacaninha. Não remete àquele Yes antigo, tradicional, mas é músicas bonitas, emocionantes, bem gravadas, bem produzidas. E o Oliver Wakeman... O Oliver Wakeman entrou em contato com o pessoal do Yes e se acertaram. Aí fizeram uma composição. Tem 4 inéditas, né? E colocaram o restante de músicas dos shows dessa turnê mais recente deles, né? Então é um disco que vale a pena. Eu acho muito emocionante. Tem a voz de Chris Squire lá, o baixão dele. Agora, o disco que eu vim falar mesmo aqui hoje é esse novo, The Quest. Ele foi gravado em 2021 com a formação com Billy Sherwood assumindo o papel de baixista da banda, né? O primeiro álbum do Yes sem o Chris Squire mesmo tocando, né? E sem nenhum membro da formação original. O Steve Howe ele entrou no 3º disco da banda.
Então, a formação é o Steve Howe na guitarra, o Billy Sherwood no baixo, né? O Geoff Downes, que é o tecladista do Razia, que já está há 10 anos no Yes, né? Até hoje não mostrou o que veio, mas está lá. E o cantor é o John Davidson, né? E falta quem? O Alan White na bateria, né? O Alan White, infelizmente, ele está muito adoentado. O papel dele nesse disco foi bem leve, ele pegou bem leve na bateria, né? Então é um disco assim, mais ele foi gravado durante a pandemia, na época da Covid, agora em 2021. Cada um produziu no seu home studio lá umas demos, né? E foram conversando, trocaram umas ideias. Aí começaram a gravar. O Billy Sherwood e o Alan White moram nos Estados Unidos, na Califórnia. O Alan White mora, oeste americano. E eles gravaram a base, né, bateria e baixo. Aí mandaram para a Inglaterra, onde o Steve Howe e o Geoff Downes gravaram o teclado. E o cantor foi lá para a Inglaterra também, que mora na Califórnia também, foi na Inglaterra terminar o disco lá. Então foi feito meio assim. A princípio, a crítica que eu faço a esse disco é que ele me parece muito um disco solo de Steve Howe, né? Quem acompanha a carreira do Yes aí sabe os discos solos do Steve Howe como são. E esse me assemelha muito ao trabalho solo do Steve Howe. O Geoff Downes não tocou no drama? Tocou muito, né? Tocou muito. Tá. Ele voltou no Fly From Here, né? Ele voltou assim no lugar do Oliver Wakeman para fazer... Gravou Fly From Here e os shows, né? Porque o Yes não fez nada de disco. Foi gravar o disco em 2015, né? Edu, Heaven and Earth. E Edu, esse agora. O Edu, você sabe de quem foi a ideia? De quem foi o Steve Howe que reuniu todo mundo para fazer o trabalho? Ah, sim, esse disco ele foi, inclusive, tem uma curiosidade, ele foi produzido pelo Steve Howe, né? Ele foi contratado até por uma gravadora grande, saiu pela Sony Music aí, né? Chegou no 20º lugar na parada inglesa lá, mas assim, o Yes tem uma tradição grande, né? O fã do Yes, aliás, vocês sabem como é que é, você é fã de uma banda, você vai lá e compra o CD. Compro o disco. Né? Então, eu estou falando aqui mais para quem não conhece esse disco, porque o fã do Yes, se você lançar um disco lá com nada gravado dentro, com uma capa do Roger Dean, os caras vão comprar. Mas, aliás, assim, a capa é do Roger Dean também. Pois é. Mas você, assim, se você colocasse esse disco na discografia do Yes, ele está em último lugar ou ele ganha de alguém que já foi lançado? Ele está em penúltimo lugar. Quem que ele ganhou? Esse 2014 é Heaven and Earth, é o pior deles, é terrível. Apesar de ter o Chris Scott. É um disco assim, Gustavo, ele não é surpresa, ele é um disco típico da carreira solo do Steve Howe. Típico. Tá. Quem conhece, quem gosta, bom, é um disco deles. É difícil achar que aquilo seja Yes. Apesar então, que eu vou tem te fazer músicas... uma pergunta. Então, vou te fazer Oi. uma pergunta também em cima disso que você falou. É um disco típico do Steve Howe. Dentre os trabalhos todos dele, esse é um bom disco? Se você pensar nisso, se você só olhar com esse olhar... Não, realmente ele é melhor produzido, porque tem um baixista muito bom. O Billy Sherwood, cara, ele era amicíssimo do Chris Squire. Era né? Amicíssimos. Então ele sabe todas as manhas. O som do baixo está incrível. E ele, mesmo as músicas não dando muita oportunidade, você vê que ele tentou fazer o melhor lá. Ele fez um belo papel. Eu gostei do Chris. Agora, tem música lá, por exemplo, 80% do Steve Howe. Tem uma lá do Geoff Downes, tem uma do John Davidson, tem uma do Billy Sherwood também. Você percebe, né? Quem conhece a carreira solo do Billy Sherwood também percebe que aquela música é dele. Então, é um disco realmente uma coletânea. Você vê que eles não interagiram para compor. A capa do Roger Dean, né? O Roger Dean na sua fase azul. Todas as capas do Roger Dean ultimamente são azuis. Aquela corzinha ali, ó. Aqui. Sim. Né? Tem uma primeira música bastante interessante e ela foi lançada e o pessoal que ouviu gostou, né? Até o Sam, lembra aquela vez que você falou comigo, Fernando? O Sam elogiou pra caramba. Essa primeira música é interessante. E teve uma curiosidade que é assim, ela foi pega de um cara que o Geoff Downes achou que a música era dele. Ele fazia comerciais para televisão e tinha umas fitas lá. E nessas fitas tinha uma música de um cara
E ele usou essa música achando que era dele, não era. Depois até tiveram que dar realmente o crédito para o sujeito. E é a melhor música do disco. Those that have lived before they breathe and walk through us. Primeira música. É legal. Mas o que eu posso dizer como fã é fã, né? Fã é que nem filho. Você tem uma banda, você nunca vai falar mal do teu filho. Eu sou partidário do que o Rick Wakeman falou. O Rick Wakeman, ele falou assim, não especificamente quanto a esse CD, mas ele falou que a partir do momento que o Chris Squire morreu, o nome Yes deveria ter sido aposentado. Entendeu? E eu acho que isso faz todo sentido. O Yes é isso, cara. A gente fica pensando, né? Quem está lá no Yes hoje é Steve Howe. Isso é Yes? Até quando, né? Daqui a pouco o Steve Howe não está, vai entrar um cara no lugar dele e vai continuar sendo Yes. Agora, nosso objetivo desse programa, se alguém aqui viu nossos programas e quer ouvir Yes, compra esse disco? Não. Fuja desse CD. Fuja. Boa. Muito bom. É isso Vamos aí. partir para outro agora? Vamos de Saxon. Saxon. Carpe Diem. Carpe Diem. Maravilha. Vamos lá. O Saxon, ele é uma banda que tem quase 20 discos já, né, de estúdio. O Saxon produz muito. Ele teve aí um hiato que a gente falou em outros programas. Quem quiser, vai lá ouvir. Temos 3 programas do Saxon, de tanto material que o Saxon tem, né? É. Mas, assim, o Carpentier... E, inclusive, eu vou querer, Fernando, que você passe um trecho aí do vídeo dessa música, que eles lançaram o vídeo dessa música, né? Ele é um disco, assim, interessante. Me parece também que o Saxon também acho que está perto de encerrar, eu acho, tá? Está dando sinais disso. O Carpe Diem, se vocês olharem atrás, o Fernando depois vai mostrar mais detalhes, mas a capa do disco, esse box que eles lançaram, que eu comprei também, o vinil, o CD... esse banner, vem também um patch aí, que o Fernando recebeu também, um patchzinho aí, né? É um material muito bem feito, assim, como... Eu não lembro do Saxo ter lançado um box assim na carreira dele, foi muito completo. Quando eu ouvi o Carpentier, a música, tema do disco, eu fiquei muito, mas muito empolgado. É um retorno ao som deles do final dos anos 70, começo dos anos 80. A música é muito boa, ela não soa como uma coisa repetitiva de lá, mas ela tem o mesmo timbre daquela época. É uma música que não é longa, é uma música que tem a pegada, o Biff Biffle cantando muito, e claro, né, o Saxon lá do final dos anos 70, o primeiro disco do Saxon, a gente falou também, é uma produção muito ruim, mas essa primeira música é super animadora. Eu lembro quando eu escutei a música, eu falei, caramba, quando saiu no Spotify a primeira vez, né? E aí eu já encomendei o disco. Né? O disco, assim, depois vem outras músicas, né? Depois você tem a música que se chama Age of Steam. Aí começa, aí tem várias partes desse disco que são fórmulas repetidas, coisas que você não consegue absorver. Você vê um esforço, você vê qualidade, mas, né? Essa Age of Steam é nesse estilo, é uma música que a gente falava há um tempo atrás, né? Que música para preencher o disco. Inclusive, o disco é muito interessante. Tem o lado B, tem o lado A, tem o lado B, 5 músicas de cada lado, bem naquele padrão que era feito no passado, né? A terceira música, que é aqui, ó, Pilgrimage, acho que é isso, né? Uma música, nome, acho que é alguma coisa a ver lá com... É uma coisa a ver com religião lá. Essa música também é muito boa. Ela lembra, assim, as bases de Crusader, que é um clássico do Saxon, mas também não soa repetitivo, né? Soa como Saxon também, dos anos 80, do começo dos anos 80, né?
O saxo, ele, como toda banda, teve aquela crise na segunda metade dos anos 80, mas essa música também soa bem, boa também. É uma música que inédita. Você fala, puxa, essa música podia fazer parte daquele saxo lá de trás, né? Então é uma música bacana também. Por que eu estou falando isso? Porque o timbre de guitarra desse disco, ele não é o timbre de guitarra que o sax adotou depois que o Graham Oliver saiu da banda, em 92, né? É um timbre da banda, voltou a esse timbre, mesmo sem ele na banda, né? É interessante isso, né? Eu estava É. pensando nisso hoje, sabe? Eu estava ouvindo outro disco que a gente vai falar daqui a pouco. Eu percebi, gente, mas esse som dessa banda não é assim. Está muito bem gravado, o som da guitarra, a voz, está tudo bem gravado. Mas a banda que a gente ouvia antigamente era um outro som, né? Isso que você falou, então, você notou. Eles voltaram ao som da década de 70 ali. Porque timbre é um negócio que marca demais, caracteriza demais Isso, a banda. Aí os caras mudam o timbre da banda, você fala, não é. Os caras sabendo disso, eles procuram reproduzir, lógico. Porque mas eles fugiram disso por muitos anos, viu? Depois que o Douglas Carr entrou na banda, então. Eles fugiram disso. O Nibs Carter, não. O Nibs, quando entrou com a baixista, né? O Nibs deu puta gás na banda. Nossa. Deu. Mas aí o Graham Oliver, que sempre fez dupla com um pouco, saiu. Isso já faz algum tempo, né? Mas saiu e ia perder o timbre. Perdeu. Esse disco recupera esse timbre do saxo. Que legal. É bem claro isso. Então, assim, a terceira música, então, essa que eu falei, ela é legal também, soa como uma música inédita, bacana, né? Depois vem Dan Boosters, de novo. Outra datada, fórmula, aquela coisa de vir tentando fazer alguma coisa, mas não pega também, não pega. O Remember the Fallen é bacana. O lado A do disco é bom. Ele tem 3 músicas que soam muito bem. Lado A, agora estamos falando de lado A de novo, lado B. É o lado A. É lado A e lado B, né? São 5 músicas cada lado. Então, Remember the Fallen, ela já vai para o Solid Ball of Rock, que é o primeiro disco do Nibs Carter. Até deixa eu ver se não é ele que é o autor, viu? Porque parece muito, então. Lembra. Qual que é a música? É a Remember the Fallen. Você quer saber quem é o autor? Eu estou vendo aqui. Todas as letras são do Biff. Ok. Então, Então, Remember the Fallen é legal também. Também não é uma coisa datada. Se não tivesse essas duas no meio, vocês, poxa, o álbum ia ganhando força cada vez mais, assim. Bom, o lado B do disco começa com Supernova. Supernova, sabe, aí é uma questão de quanto mais você escuta a segunda parte do disco, mais você começa a ver que não é tão datado assim como eu falei das outras 2 músicas. Tem coisas boas aqui. Essa Supernova é uma música também lembra os anos 90 do Saxon, tá? Então, assim, não tem nada de novo nesse disco. Tem coisas boas, como se tivesse sido tirado lá de trás, de alguns lá de trás. Então, Supernova é uma música bacana, ela também chama atenção, começa bem, né? É legal porque você vê o disco, né? Começa bem o segundo lado do disco. Essa Lady in Grey, que é a 7ª música do disco, já é uma coisa mais cadenciada. É um saxon também dos anos... Eu não estou dizendo que é aquele saxon que pecou ali no final dos anos 80, mas lembra. Só não é porque não tem sintetizador, a bateria também é crua, mas a pegada é daquela época lá, tá? Só que o som é cru, isso que diferenciou do final dos anos 80. All for One é outra música cadenciada também, eles tentam fazer tipo um hino, mas não pegou, tá? Não pegou, mas agradável. E as 2 últimas, principalmente essa Live on the Limit, que é a que fecha, essa Live on the Limit parece que eu ouvi o saxo lá do Destiny, lá de trás, que eles tentam fazer uma música super rápida, não sei o quê, mas não tem nada, assim, não tem melodia, nada que pegue, não pega, assim, né? Mas, assim, eu acho o Carpe Diem uma boa tentativa do saxo, eu acho que que eu não gosto muito da fase dos anos 90 do saxo, eu sou mais começo dos 80, final dos 70 ali. Que você falou, então eles não inventaram moda, eles foram o que eles sempre foram. Parece que eles estão tentando. O estilo da capa é típico. Essa capa aqui é de Crusader para trás. O jeitão da capa, né? É uma coisa assim, épica, né? O vídeo também é bem interessante. Antes desse disco, que é outro lançamento do saxo na época da pandemia, né? Eles gravaram um disco de covers.
que era mais ou menos assim, as raízes do Saxon, quais são as bandas que mais influenciaram eles. É um disco bacana, né? Mas é um disco de covers. É esquisito o Saxon gravar um disco de covers. Mas E gravou. você não falou quem é a formação atual aí? Como é que é? Mudou? É a mesma, É a mesma que vem vindo aí. É a formação que vem vindo. Se não teve algumas interrupções, mas essa formação aqui é a mesma desde 94, 95. Que legal, hein? 95, é Uma o formação Nips Carter. está há 25 anos. Só o baterista que saiu um tempo, mas voltou um bom tempo, uns 10 anos já que ele voltou. Muito Mas legal. é o Biff, é o Nibs, Paul Quinn, Paul Quinn, Nibs. o Nigel Glocker na bateria, né? O Doug na guitarra e o Nibs Muito bom. no baixo, né? É a formação que está há 25 anos aí, tá tocando junto, né? 27 legal. anos, né? Se a gente pensar agora, né? Caramba. É a formação que está estável. Acho que é a formação que mais tempo. É a formação que mais tempo. Pô, isso é tá. bacana, né? Isso é bacana de ver uma banda, né? Puxa vida. Eu estava um dia desses vendo ali na nossa chamada que o Paul Quinn faz para o Rock to Drop, né? É interessante, não sei se você chegaram a ver os comentários que tem lá. São Eu vi. todos de fora, todos estrangeiros. Bora. Eu vi. O cara é um monstro, o cara não sei o quê, o cara É, bem legal. a chamada do Paul Quinn tem mais visualizações que um dos nossos saxos aí. Vamos mostrar a chamada do Paul Quinn aqui, ó, a chamada aqui, ó. Vamos ver aí. Aí, ó. Hello, Timbuktu fans in Brazil. Falcon of Saxon here, inviting you to watch the new Rock Till You Drop, produced and presented by Gustavo and Fernando. Raise your glasses, sing our song. It might not be this one. Que moral, hein? Não, olha, o cara foi gente boa, viu? Porque esse cara realmente, ele é Atenção, no meio hein? do heavy metal aí, ele Carter. é bem... Nibs Carter também fez chamada aqui, ó. Ó. Hey Brazil Metalheads, how are you doing? Nibs from Saxon here. We're looking forward to you seeing the new Rock Till You Drop this week, presented by Gustavo and Fernando. So, just raise your glasses high and sing our song. See you soon. Que moral. Mas o Nibs é de esperar, né? O Paul Quinn é que é ele e o Biff, né? São os únicos membros originais da banda. Originais, o vocalista, né? É o vocal e o... Tanto que a gente contou, né? Que os outros músicos tentaram roubar o nome Saxon por estar em maioria. É. Mas não deu certo. O nome Saxon é do Biff e do Paul Quinn, né? Ô, Gustavo, Mas é isso, eu vou fazer para você a mesma pergunta que você fez para o Edu com relação à discografia da banda. Esse disco aí, você recomendaria? Lembra que você perguntou para o Edu, né? Eu recomendo para alguém que nunca ouviu o Saxon. Eu Se recomendo. nunca ouviu o Saxon, você recomenda esse disco como um disco do Recomendo. Saxon? Aí, que interessante. Recomendo. Não é o melhor, mas não é o pior, de longe que não é o pior. E é um disco que, se o cara ouvir assim, gostar de algumas coisas, ele vai achar lá atrás. Como ele também vai se decepcionar com outros quando comparar com esse. Não, eu achei bem. Eu não sou especialista em saxo, mas eu ouvi uma boa, assim. Dá para ver numa boa. É isso aí, não é uma coisa... Uma boa. Então dá Eu para confesso que eu ouvi uma vez só, mas eu gostei. Realmente eu gostei. Mas eu disse que tem que ouvir bastante, tá? Ele Essa não primeira é um música, que Carpe Diem, tem um baita num refrão, né? Que fica na é pegajoso. É pegajoso. É pegajoso. É pegajoso mesmo. Você falou uma coisa que a minha esposa mesmo falou também, que não sai da cabeça. É interessante. Legal. Mas é um disco bacana, assim. Eu acho que o Fernando vai falar de outro que eu gostei também. Mas até o Yes eu ouvi também, Edu. Eu não vou dizer para você, eu não achei desagradável, não. Achei que isso dá para ouvir também, assim. O Yes eu não ouvi. Eu ouvi, sim. Não achei. Aquele cantor, eu não consigo aguentar aquele cantor. Eu e muitos fãs do Yes aí. Mas foi assim, é um disco solo do Steve Howe. É igual aos 30 discos que ele já fez. Bom. Não tem novidade, né? Fernando.
Então, eu vou falar da minha banda do coração, que também, por acaso, é uma das bandas do coração do Gustavo também, que é o Status Quo, Status Quo, ou Whatever You Want. E esse disco aqui, quando ele foi lançado em 2019, capa dele aí, ó, Backbone. Eu ouvi lá em 2019, ele foi lançado antes da pandemia, inclusive, quer dizer que ele foi lançado aos moldes normais, toda, blá, blá, blá. E eu ouvi lá em 2019, e fui ouvir de novo agora por força do programa. E lá eu confesso que o preconceito bateu fundo, porque esse disco aqui não tem o meu querido Rick Parfitt, ou Rick Parfitt, Pois é. whatever you want. Tem só o Rossi lá de Remanescente, fundador, né, da banda, né? Tem lá o Rino e tal, mas e tem o Andy Ball, mas não tem o. Para mim, é uma metade da alma do Status Quo está ali no Perfect, né? Então eu ouvi naquela época, eu falei, eu não gostei disso aí, tá bom, não quero. Tanto que quando entrou o Malone também. Você estava de luto ainda, estava de luto. Eu estava de luto, exatamente. Aí quando entrou o Malone, o Gustavo tentou me convencer. Eu falei, não, eu não quero saber desse cara. Eu sei que você gosta. E eu estou começando a gostar também. E aí eu falei, não quero saber, porque Status Quo sem o Rick, para mim, não acabou, entendeu? Tá lá, o Rossi, ótimo, gosto do Rossi também, mas eu gosto mais do Rick, né? Mais da pegada do Rick, mais do que ele fez impondo o esquema da banda. Se você pegar aí agora, o Rossi deu uma entrevista esses dias aí, né? Ele falou assim que todo dia ele sonha com o Parfitt. Ô, louco. Por que será, ele diz que olha, diz que não consegue afastar isso. Gente, a importância dessa dupla, né? A importância dessa dupla na composição do som dos caras é fundamental. Eles montaram o esquema. Tudo bem, o Lancaster acrescentou que o baixo, para a imposição do som, ele é importantíssimo, né? Mas quem fez a parada harmônica e as ideias todas foram os dois, né? Então, aí eu falei, os caras lançaram um disco, né? Tá bom, vou ver, ouve isso aí, mas já com os 3 pés atrás, né? E falei na época, me lembro que eu falei, eu acho que eu não sei se você lembra, Gustavo, eu comentei mais ou menos, eu falei, não gostei muito disso aí, não vou ouvir de novo. Agora eu ouvi. E agora eu estou entendendo um pouquinho mais o nome do disco. O que o Rossi tentou fazer? O que é Backbone? Backbone é a espinha dorsal. Ele tentou. Eu acho que não sei se ele conseguiu. Eu gostei do disco. Antes de mais nada, eu vou falar, eu gostei do disco. Mas o que ele tentou fazer? Ele tentou dar exemplos nas músicas da espinha dorsal do Status Quo. Faltou, eu acho, que aí eu vou falar das músicas, né? Mas faltou, a exceção de uma música, que a música é aquela que parece a Message Blues, a Wanna Run Away With You. Para mim, é a melhor música do disco. Por quê? Porque ela tem uma pegada parfitiana ali, ela tem uma pegadinha ali. O resto, eu achei que faltou isso. Mas as músicas, cada uma delas, são similares a fases do Quo. Então, aí eu vou falar. São similares. Eles escolheram, eu acho que parece que escolheu a dedo. Por exemplo, a primeira, Waiting for a Woman, né? Esperando uma mulher. Ela é aquela The Oriental, do disco, aquele disco Heavy Traffic, de 2002, que foi o disco, inclusive, que nós fomos na turnê, que foi um disco que também foi lançado mais ou menos aos moldes desse, porque antes eles vinham daquele... Como é que se chamava aquele disco? O Gustavo, qual foi antes do Heavy Traffic? Eles ficaram uns 2, 3 anos sem gravar, né? Mas eu sei o que você está falando. Eu vou pegar aqui. Isso aí que é inexpressivo também, né? Bom, aí eles lançaram o Heavy Traffic, um baita disco, na minha, né? Inclusive, dentro do estilo deles, inventaram coisas novas, tipo o The Oriental. Essa primeira música vai na linha do The Oriental. Depois, Cut Me Some, eu marquei aqui, Cut Me Some, tem uma pegadinha de Status Quo ali, mas não desenvolve, é fraquinho, não vai para frente. Liberty Lane, se você puser a música, parece Beckman Turner Overdrive, não parece Status Quo, não tem nada a ver. É a que tem o vídeo, né?
Mas não tem. O que tem a ver com aquilo? Não tem. Aquele começo Nada a é o ver. Beckman Turner. Essa ICU tem uma batidinha do có, assim, mas não é lá essas coisas. A Backing Off, eu acho que essa música é psicodélica. Muito não. Agora, a música 6, que é a que eu vou querer mostrar aí também, que é I Wanna Run Away With You, que ela é a Mass of Blues. Ô, louco. A Mass of Blues é uma música legal, mas não é assim o supra-sumo. Eles poderiam ter escolhido uma Backwater, né? Algumas outras músicas para reproduzir, mas não, escolheram Mass of Blues. Essa música é Mass of Blues. Mas é uma baita música. Essa música é có mesmo. Essa música aí é status quo. Ah, é? Para mim, é a melhor música do disco. Para mim, eu recomendo, respondendo aquela pergunta que o Gustavo fez, eu recomendo esse disco para um cara que não conhece status quo, de uma forma geral, né, vai ver relances do estilo deles, mas essa música 6, para mim, I Wanna Run Away With You. Então é o seguinte, bom, eu já falei, né, essa música 6 aí é o cara, essa música aí... Nós vamos ouvir essa música? Vamos ouvir, né? Vamos ouvir? A caneca lá. Opa, esse disco sim, hein? Esse é o live, esse disco aí é... I wanna run away with you. I'm in a hurry. But it's a ruin. They say he wants your money. Oh, I don't mind what the hell they say. You gotta get away with me, why don't you, honey? So whatever we should do is down to me and you. I wanna run away with you. Well, let's go now. Wanna go and let's go. Não é? Lembra bastante, hein? Lembra bastante o status quo. Você falou, o Có, tudo bem, ele gravou antes da pandemia, mas ele não conseguiu sair em turnê com esse disco, porque Não. aí explodiu a pandemia. Puta, que azar, hein? Pois é. Foi no final, justamente, né? Foi em 2020 que aí começou tudo. E a Mas galera você que está sabe, gravando é aquela mesma, né? Hã? O baixista, a baterista são os mesmos. Só mudou o guitarrista. Mudou o guitarrista. Só entrou o guitarrista novo aí. A música que o Fernando falou, que é I Wanna Run Away With You, né? With You. E você também, você falou de a primeira Wait for a Woman, mas assim, tem muitas músicas desse disco. Onde que o Ross foi buscar o parceiro dele, Fernando? Você deve ter reparado, né? É o Young. O Young é um parceiro antigo. O Young antigo foi do status quo. exatamente. É totalmente Ross esse disco, né? Ele é que nem a história do disco do Yes. Esse disco é Francis Rossi, do começo ao fim. Mas ele quis dar umas resgatadas. Realmente ele quis. Você percebe que ele queria, pegou coisa aqui, coisa ali. Mas se eu fosse ele, eu teria pego uns Backwater da vida, teria pego aquelas Whatever You Want, e coisas do gênero, né? Também para representar no disco Backbone, né? Edu, mas esse guitarrista, o Malone, o Rich Malone, ele lembra o Parfit, assim, até fisicamente, sabe? Que coisa. E ele tem um timbre muito bom. Ele consegue. Ele faz backing também, ele canta também. Tem um vídeo, não sei se o Fernando vai conseguir recuperar, que tem um vídeo que o Malone, ele é novinho, né? Bem novinho. Ele é moleque. Ele encontra o Parfit num backstage. Ele era fanzaço. Olha o vídeo aí. Sabe quando o cara fica mudo assim na frente do ídolo, e aí o Parfit chama ele, dá a guitarra para ele tocar. Olha o vídeo aí. Olha o vídeo aí, assim, Edu. Olha aqui, ó. Legal. Ó. Aí. Quem já não passou por isso, né? Então, mas ele fica hipnotizado de ver o cara na frente dele, né? E aí ainda o cara vai lá, vamos tocar junto, tal, não sei o quê. Então o cara era fã do Mas tem o lance da participação na composição também, né? Isso que o Fernando falou, né? Claro. Do Malone. Não, e outra, o Gustavo sabe muito bem disso. Música só do Rick é de um jeito, música só do Rossi é do outro jeito, e música dos dois... Isso aí não adianta, não vai recuperar nunca, né? A dúvida que eu tenho é o seguinte,
o som desse disco ele tá condizendo com a tradição deles? Eu achei que Tá, tá. né? Eu achei um pouco mais assim, a bateria muito na frente. Porque a gente pega aqueles discos antigos, usava-se a bateria lá no fundo, mais peso na guitarra, os vocais. Esse eu achei a bateria muito na frente, assim, mas é o som moderno, né? Aquilo que eu estava falando da cara do som, né? O status quo, para mim, não tem essa cara de som. Ó, Tem outra cara. isso que você falou me obriga a fazer uma brincadeirinha, né? Status Quo tem mania de ter a bateria na frente. Dá uma olhada nesse vídeo aqui antigaço. Pau. When I look up to the sky, I see your eyes, a funny kind of yellow. I'm a short man. Tá vendo aí, ó? Esse negócio aí. Faz sentido o que você falou. Não, mas você vê, quando o Parfit faleceu, eu falei, puta, agora imagina que. E ele, eu nem imaginava, eu também achava que o status quo tinha que acabar quando o Parfit morreu. Eu também. A mesma coisa do Chris Squire, mesma coisa. Mas aí ele voltou, e esse Malone, para mim, ele substitui. Ele entrou na banda muito melhor que qualquer outro baterista entre o lugar do Coglan. Não, guardado as A mesma coisa aconteceu com o Billy Sherwood, aquele cara toca um baixo lascado, ele toca igualzinho. Pode mostrar até uma parte daquele show que eles gravaram da BBC antes da pandemia, que é o Malone já na guitarra. Show, é bem bacana aquele show. É legal, olha aí a performance aí, ó. Ele canta, o rapaz. Aí, ó. Pau! Aí. Aí. Então, tá vendo? O legal. cara é carismático, ele sabe o lugar dele na banda, o cara não tá... Na hora de você fazer cover é uma coisa, agora na hora de você gravar um disco novo, é isso que o Fernando sentiu. O cara que fazia esses negócios que ele faz cover não tá mais lá, né? Lógico. É o que você falou, ele não contribui com a composição lá, né? Não tem o dom, mas ele o Billy Sherwood ele faz o baixo igualzinho do Chris Squire ao vivo. É sensacional, mas Fernando, não cria, né? E a faixa título? Não, é pop. Não parece com. Aliás, isso que é engraçado. A faixa título não tem nada a ver com o status quo. Ela deveria. É Rossi. É Rossi, mas totalmente é pop. Rossi. É fase solo do Rossi. É aquelas coisas. Então, não que eu insisto. Os solos do Rossi são horríveis, Edu. Então, nada a ver. Não tem nada a ver com có. Né? A proposta ele que coloca mais a seria... dele, né? Ele coloca o ele lá, né? É o problema do Yes hoje. O Yes hoje, quem é Yes? O Steve Howe, mais ninguém. Mas o Rossi é um guitarrista bom. Aí no solo dele não aparece a guitarra. Aí é uma coisa não dá para entender. Não dá para entender. Tem só mais uma menção que eu quero fazer numa música também, que essa música eu acho que não tem absolutamente nada a ver, que ela é depois dessa daí, aquela Better Take Care. Mas você viu quem que é o compositor? Quem é? É aquele Don David, que contribuiu no In The Army Now. Então, você tá vendo? Aí vai... E o que parece essa música? Parece G. Gales Band, aquela G. Gales Band, aquela do... Como é que chama lá? Centerfold. Né? Meu negócio que não tem absolutamente... Mas é daquela fase. Mas é por causa disso. Fase. Agora o Gustavo matou a pau. É por causa dessa história aí. Não tem jeito. E das outras 3 músicas? As próximas 3 músicas eu não vou nem comentar, porque não... Olha que engraçado, só para poder fazer esse contraponto com o Fernando aí. As outras 3 músicas, 2 são do baterista atual, outra do Malone, que é a primeira vez que ele compõe uma música para o pop, e a última é do Rossi com Andy Ball, que é a única música... Então, assim,
complicado. E não parece... Essa última música que é a Running, né? Se eu não me engano. Isso. Mas não parece com nada. Não parece nem com o Rossi, nem com a fase do Rossi. Lá no... Então... Muito esquisito. Mas, agora, entendi. eu continuo recomendando o disco, não como o primeiro disco de entrada para conhecer a banda, de jeito nenhum. Mas eu acho que é um disco que tem coisas interessantes aí. Principalmente a música número 6. Para dar mais uma notícia, que show que vai ter em setembro? Nazaré, Uriah Heep e Status Quo, whatever you want. Eles vão relembrar, Edu, um festival de 72 que aconteceu na Europa, que foi o Woodstock da Europa. Aonde vai ser isso? A Alemanha. Vamos lá, Alemanha. Bom, agora, Marillion lançou o disco chamado, Gustavo, A Hour Before It's Dark. E a capa dele está aqui. Aqui também. Olha aí, ó. Opa! É autografado já, hein? Já vem autografado, olha. É autografado. Autografado mesmo, né? Legal. Sim, não é impresso, não, é autografado mesmo. O disco é muito bem, para variar, né? Os caras produzem legal, feito. né? Eles fazem um negócio negócio bacana. Isso que lembra muito Season's End, inclusive. Né? Não sei se que é lá de 89. É um disco duplo, né? Um vinil, claro. Né? Nossa, duplo? Sim. Todos os discos do Marília agora são duplos, porque num CD são 70, 80 minutos, né? Caramba! No vinil não aguenta, né? Nossa. Bom, sei lá, Edu, vamos começar a falar desse disco aqui. É claro, né? Assim, pode ser que o pessoal não goste muito do que eu vou falar, mas o Marília ficou 4 anos sem soltar nada. O último foi o Fear. Eu falei no programa lá, né? Falando junto com o Edu e tal. Para mim, o Fear foi um respiro, porque para mim foi uma... Não impactou tanto o Edu, mas me impactou bastante positivamente o Fear. Eu gostei, gostei bastante. Mas aí, quando saiu esse daqui, eles começaram de novo. Isso aqui é crowdfunding também, né? Os fãs financiaram. Eu comprei sem saber o que vinha, né? Você paga 6 meses antes de receber o disco, né? Então foi daquele esquema também, cheio de expectativa do disco, 4 anos sem gravar, os caras lá, 2 anos, né, presos em casa, tudo isso, e começaram a soltar essa faixa aqui, né? A Be Hard on Yourself, né? Que é uma suíte também, né? Tem várias suítes aqui, tem três partes a música. Essa música, soltaram o single, teve um show do Marillion, que foi a volta deles aos palcos aí, final do ano passado, setembro, outubro, que eles fizeram streaming desse show, eu assisti, e essa música eles tocaram inteira, nesse show a volta de... Fizeram uma turnê de uma semana, não sei, fizeram uma turnê curta, para testar essa questão de volta do Covid e tal, e o último show da turnê eles fizeram um streaming ao vivo, no mesmo momento, e eu assisti, né? Eu gostei dessa música, essa primeira, essa Be Hard. Eu gostei bastante também, achei bem bonita, melodia bonita. Bem feita, ela causou uma impressão boa. Mas, não sei se o Edu vai concordar, nada de novo, assim, não sei, nada de muito inédito, assim. É bacana, é legal ver que os caras estão mantendo. A melodia é bonita, muito bonita essa música. Mas remete um pouquinho ao Fear lá, talvez um pouco melhor, não tão parado, né? Mas eu tive... A primeira vez que eu ouvi esse disco, eu lembro de ter visto esse clipe, lançaram um clipezinho, né? Acho que lançaram 2 músicas. Lyric. Cara, eu gostei bastante, até eu escrevi para o Gustavo respondeu meio assim, eu estava maluco. Que eu tinha ouvido outra coisa, percebi. Falei com outro cara aí também que gosta de Marília, o cara, não sei, né? Mas lembra que o André falou que ele ouviu aquele disco que ele gosta para burro lá no trem de Liverpool para não sei aonde, né? Que é um disco que eu não gosto, mas ele é... Então, eu também não gosto. Mas assim, eu acho que é o momento. Eu lembro que eu fiquei no quarto com uma expectativa enorme, coloquei fone de ouvido, apaguei a luz do quarto, fiquei ouvindo um som assim sensacional.
O som do Não, a Marílion produção é bom, né? E você fala ao vivo, o Marílion é sempre bem melhor que no disco, sei lá, o som acho. dele, né? E eu ouvi nessa condição, eu fiquei super bem impressionado, né? Eu ouvi o Steve Hogarth sair do limbo, que nos últimos discos ele estava meio apagado. Eu vi o baterista estar mais agitado, Isso é verdade. Isso é uma né? novidade. O baterista mudou o jeitão de O tocar. baterista mudou, né? Você falou no ponto que esse aí eu esqueci de falar. Isso aí chama atenção. Ele tá tocando diferente. Tá, né? Tá. Ele tá mais Vamos lá de rápido, sei cara. lá, A tá gente vai diferente. falando devagarinho de cada música aí e tal. E essa é uma suíte, né? Ela tem algumas partes, né? Eu acho essa música talvez a mais bonita do disco. No final eu vou tentar juntar o que eu achei da panorâmica geral do disco, mas essa música, na minha opinião, é a melhor, é muito bonita. Muito bonita. Não é à toa que foi a música que lançaram, né? E de Tá novo, bem eu fui colocado. impactado porque, além de sair, e logo eu ouvi a primeira vez essa música ao vivo nesse streaming. Sim. Então, assim, impactou muito mesmo. Porque tem muita música do Marílion que ao vivo parece que transforma. Se a música achar ruim, fica legal, não sei. Né? Então, vamos lá. Aí depois aí tem uma série de suítezinhas, né? Depois ele tem a Reprograma de Gene. Essa eu gostei também. Boa. Gostei. Ela também é, mas assim, ela tem algumas coisinhas diferentes, assim, mas não estraga a banda, não. É uma música legal também. Essa não posso dizer. Ela tem 13 minutos. Uma coisa que eu percebi também é que o próprio Steve Hogarth está com uma voz excelente, né? E ele mudou um pouco a postura dele. Alguns discos eu achava que ele ficava sussurrando demais assim no microfone, sabe? Nesse disco tem momentos que ele solta a voz mesmo, canta, né? Não fica só sussurrando no microfone, né? Eu achei uma característica bem legal desse disco. Ó. E o fato do Steve Hogarth também colocar as mãozinhas de fora, né? As manguinhas de fora. Ele está bem mais ativo em solos, em temas. Gostei. E aí depois vem essa Murder Machines também, que também é uma das melhores músicas do disco, hein, Gustavo? O Edu pulou essa Only Kiss porque não é nada isso aí. Não é nada, isso aí não é nada. É um negocinho instrumental lá. É uma transição. Tapa-buraco. Murder Machines é a pessoa está mais falando. Ela é diferente do Marílion, né? E é 4 minutos só. Talvez seja uma música mais para tocar em rádio, né? Mas achei bem bonita essa música. Bem legal. Murder machines, fragments of life, too small to see. Don't know we're only human. The planet there for you turn. Take the cells and multiply until it Gravaram durante a pandemia, mas eu lembro também que eles falavam que o Steve Hogarth estava meio afastado das gravações. Eles entravam em estúdio lá e ficavam tocando, né? Fazendo experimento. Tá todo mundo lá. O Steve Hogarth, desculpe, não o Hogarth. Guitarrista. Você lembra disso daí, Gustavo? Parece que ele entrou meio tardiamente no estúdio. Não lembro então, mais. Esse disco mas tem uma predominância. Aí, Esse disco tem uma predominância de teclado. Tem muito teclado fazendo base. Eu sinto falta daqueles dedilhados da época que o Steve Hogarth fazia no Clutch and Straws, até mesmo no Season's End. Tinha muito dedilhado de guitarra, violão, fazendo a base das músicas. Nesse disco novo tem muito teclado e uma massa sonora assim que eles estão tocando o tempo todo aquilo. De vez em quando sai um baixão, aí volta. De vez em quando sai um solo de guitarra, aí volta. O Mark Kelly praticamente ele só faz cama mesmo de teclado, tem pouquíssimos temas. Mas eu acho que esse disco ganha em melodia. As melodias são muito bonitas. Eu acho que isso. Não é um clima geral é bem hipnótico. Eu gostei. Eu apresentaria esse disco para uma pessoa que não conhece o Marílion e falar: esse é um pouquinho de Marílion. É um estilo deles. É um estilo deles. Mas, Fernando, então, quer dizer isso, não é que a gente quer que o Marílion... mas a gente, como era uma banda que
cada disco era uma coisa, assim, já falamos, o Brave do Hogarth é espetacular, entendeu? Eu gosto do Marbles também, o Mona gosta do Happiness is the Road, e tem o Afraid of Sunlight, tem vários exemplos legais. O Fear eu gosto, mas esse disco não me marcou tanto que nem o Fear. É um disco bacana, super produzido, tem aquele coro, é na Care que tem o coro lá? Não lembro se é Sierra Leone ou se é Care agora, não lembro também. Então, eu não sei também. Essa Sierra Leone, para mim, também uma suítezinha aí, tem umas 5 partes, né? Na minha opinião, é a mais fraca do disco, essa música, porque é aquela que o Steve Hogarth voltou um pouco a chorar demais na música, não sei. Pode ser. Mas é bonito, eu acho bonito esse disco, cara. Né? Não, o disco é bonito, sim. A gente tem que escutar bastante também, não disco assim de cara, né? Tem que escutar bastante. Muito bem produzido. Uma coisa que você não pode falar do Marillion é que os caras entram no estúdio e gravam qualquer coisa de qualquer jeito. Não é muito bem produzido. E eu te falei, a primeira audição minha foi assim, com fone, num clima assim, tipo um show, vai. Estava no quarto à noite, com luz apagada. E é uma novidade, né? Você ouvindo aquilo, pô, um som novo do Marillion, um baita peso, sonoro, ferrado. Tem seu valor esse disco, principalmente pelas melodias. Eles não fizeram música assim a olho, canta qualquer coisa. Não, o cara conseguiu, Steve Hogarth, nesse disco, ele conseguiu fazer belas melodias em cima do que o pessoal chegou lá oferecendo para ele. As letras, para variar, são pesadas, né? As letras são pesadas, são temas assim que ele aborda de tudo um pouco aqui. Mas é o jeito dele, né? Ele escreve mesmo, né? Coisas assim. Fala muito dessa coisa da época do que a gente viveu na Covid aí e tal. Também fala do Covid. Essa música tem uma que acho que é a Care. A Care é em homenagem ao pessoal que estava na linha de frente e tal. Ele fala aqui na letra aqui. Eu lembro que me chamou a atenção a letra. Essa mesmo. Ele fala dos enfermeiros, é meio indireto, né? A linguagem dele não é muito... Mas você percebe que ele está falando de quem cuidou, não sei o quê. Fala de... E tem outra que ele fala também, de que negócio de gênero também, ele mexe com isso também. E, né? Então, vacina, fala de vacina também. Também. Então, o jeitão dele, né? Mas é um disco bem produzido, como você falou. Eu não sei, é difícil você falar. Se você pensar no Marillion de hoje, sim. É um disco que dá para o pessoal. É recomendável, sim. Mas é que aquele Marillion lá do Phish não existe mais, né? Então. Não é Marillion anos 2000, não é nem Marillion dos anos 90 também. Não é. Eles embarcaram nessa, cara. Mas assim, é melhor que o Radiation, né? Sim, eu ouvi o Steve Hogarth falando que para ele é o melhor disco nos últimos... desde 97. Muito bem. Infelizmente, chegamos ao final aqui desse bate-papo aqui sobre os lançamentos, né? Eu espero que tenham gostado, espero que as nossas opiniões também, tem gente que concorda, tem gente que discorda, mas vamos conversar. Funciona assim, né? Funciona assim, fã dando opinião, né? Cada um pensa um negócio, cada um uma coisa aí. Para isso tem os comentários aí embaixo. Como é que é? Para isso tem os comentários aí. A gente faz questão comentem aí. Eu ouvi o que vocês acharam aí, né? Pois é. Fazemos questão. Muito bem. Acho que o resumo disso aqui que a gente conversou agora, assim, infelizmente, nenhuma das 4 bandas, que são 4, né, consagrados, gravaram alguma coisa assim que eles já fizeram antes de marcar uma época, fazer uma coisa assim, seminal. Não, são discos, né, que lembram as bandas, claro, mas nenhum deles assim não é não se compara aos top 5 deles. Eu vou fazer até uma pergunta então final aqui. Se a gente pegar, o Edu falou do Yes, né? Gustavo falou do Saxon, vocês dois falaram do Marília, eu e o Gustavo falamos do Có. Mas dentre esses 4 discos, qual que mais se aproximou disso que você falou agora, Gustavo, por exemplo? Eu não sei, o Saxon, não sei também. Eu estou pensando no Saxon, de repente. Eu acho talvez. Porque parece que o Yes
fugiu, né? Não chegou Definitivamente, perto do que era o Yes. definitivamente. Eu achei que o disco tem uma música, basicamente, que remete razoavelmente àquela época, né? O Marillion, vocês disseram que também não tem, né? Então, acho que é mais o Saxon, né? Eu acho Eu que acho que- sim. É. O Saxo ele está tentando voltar. Eu acho que ainda vem alguma coisa aí boa. Não, não é um disco Agora- que tem coisas vergonhosas, não. Muito pelo contrário. Agora, o Edu falou uma coisa do Yes, que o disco do Yes apareceu lá com boas vendagens e tal, não sei o quê. O do Marillion também foi muito bem sim, recebido. Ele foi um dos últimos tantos anos aí, Número número 2. 2 em alguns lugares, né? O do Saxo foi muito bem recebido também. Só para variar, o status quo continua. O qual eu não sendo bem achei. recebido. Não, O Marillion, Gustavo, bem lembrado, ele ficou em segundo lugar na Holanda, na Inglaterra e, bom, na Escócia. Foi muito bem recebido do Marillion. Segundo lugar, na vendagem geral. O do Saxo também teve perto do que acontecia, foi bem recebido também. O status quo não consegue mais. Tá difícil, tá difícil. desde E o o Heavy, Yes Heavy Traffic. é a base, Heavy né? Traffic foi disco de prata, né? Você lembra? O Heavy Traffic foi legal, mas depois nunca mais. Aí, Bom, vamos encerrar? Vamos. vamos. Tchau. Então, Rock to valeu. Drop. Paulo Gato. Paulo Gato. Fragments of fly